O som veio primeiro. Não era alto, não era claro, mas estava ali. Um eco distante, como se algo tivesse se movido nas profundezas da terra. A lâmpada tremeluziu. O homem parou, respirou fundo e então percebeu o ar. Havia uma corrente de ar vindo de dentro da parede. Aquilo não fazia sentido. A casa era antiga, mas sólida, pedra sobre pedra, construída para resistir ao tempo. Não havia espaços vazios ali, ou pelo menos não deveria haver. Curioso, ou talvez guiado por algo que não sabia explicar, ele pegou uma ferramenta e começou a quebrar. Uma camada, depois outra, até que a parede cedeu e o mundo mudou. Atrás dela não havia apenas um buraco, havia um caminho escuro, profundo, silencioso. E aquele silêncio parecia antigo demais. Ele não sabia ainda, mas naquele momento, ao atravessar aquele espaço estreito, estava entrando em algo que não pertencia mais ao presente. Era uma cidade inteira, escondida sob a terra por séculos. Derinkuyu. Mas a descoberta não trouxe respostas, trouxe perguntas, porque aquilo nunca deveria ter existido. Os primeiros passos dentro da abertura revelaram um corredor estreito, esculpido diretamente na rocha. As paredes eram lisas, mas não perfeitas. Havia marcas, sinais de ferramentas, de esforço, de mãos que trabalharam ali por um tempo impossível de medir. O ar era frio, não gelado, mas constante, vivo, como se aquele lugar ainda respirasse. Mais alguns metros e o corredor se abria. Uma sala, depois outra e mais outra. Cada espaço revelava algo novo. Nichos nas paredes, plataformas, aberturas que levavam ainda mais fundo. Não era um esconderijo improvisado. Era um projeto, planejado, executado com precisão e, acima de tudo, habitado. Conforme arqueólogos começaram a explorar Derinkuyu, o que encontraram não era apenas impressionante, era perturbador. A cidade se estendia por múltiplos níveis, descendo até cerca de 60 metros abaixo da superfície. Mas essa era apenas a parte acessível. O restante ainda permanece incerto. E cada nível parecia ter uma função. Havia áreas para armazenamento de alimentos, grandes salas com marcas de recipientes e estruturas que indicavam organização. Lugares para animais com divisórias cuidadosamente esculpidas. Havia cozinhas, salas comunitárias e até espaços que sugerem práticas espirituais. Não era apenas sobrevivência, era vida, vida completa, inteira, debaixo da terra. Mas o que realmente intrigava não era o que havia ali. Era como aquilo funcionava. Poços de ventilação atravessavam todos os níveis, alguns com mais de 50 metros de profundidade. Eles não apenas levavam ar fresco, eles mantinham o sistema inteiro vivo. E não era um fluxo aleatório, era engenharia, precisa, calculada. Mesmo hoje, com toda a tecnologia moderna, reproduzir algo assim exigiria planejamento avançado. Mas ali estava, antigo, silencioso, funcional. E ninguém sabe exatamente quem começou tudo aquilo. A teoria mais aceita aponta para os hititas por volta de 1500 a.C., um povo conhecido por sua habilidade em trabalhar pedra e por sua constante necessidade de defesa. Mas Derinkuyu vai além disso, porque não parece algo que foi simplesmente iniciado e abandonado. Ela foi expandida, adaptada, melhorada ao longo do tempo. Outras civilizações passaram por ali, frígios, persas, bizantinos, e cada uma deixou sua marca, mas ninguém reivindicou sua origem. Como se a cidade não pertencesse a ninguém, ou talvez como se tivesse sido construída por todos. E ainda assim, algo não encaixa, porque esconder-se é uma coisa, viver escondido é outra completamente diferente. Para que milhares de pessoas escolham, ou sejam forçadas, a viver no subsolo, o que existia lá fora precisava ser mais do que perigoso. Precisava ser inevitável, inescapável e constante. As portas, elas são um detalhe,
até que deixam de ser. Grandes discos de pedra, pesando toneladas, posicionados estrategicamente nas entradas e passagens principais. Elas podiam ser roladas para bloquear completamente o acesso, mas apenas por dentro. Isso é importante, porque significa que quem estava lá dentro queria manter algo do lado de fora, e não o contrário. As portas não protegiam a cidade de quem estava dentro, protegiam de quem estava fora. E isso levanta uma questão incômoda. Quem, ou o que, era perigoso o suficiente para justificar uma cidade inteira escondida sob a terra? Invasores são a resposta mais comum. E faz sentido. A região da Capadócia foi palco de inúmeros conflitos ao longo da história. Exércitos cruzavam aquelas terras, saqueando, destruindo, dominando. Mas invasões têm começo, meio e fim. Guerras passam. Impérios caem, mas Derinkuyu foi feita para durar, para resistir, para sustentar vida por longos períodos. Talvez meses, talvez anos, e isso muda tudo, porque sugere que o perigo não era temporário, era contínuo. Há evidências de que comunidades inteiras se refugiavam ali durante ataques, permanecendo escondidas, até que fosse seguro retornar à superfície. Mas algumas áreas indicam algo mais permanente. Marcas de uso prolongado, desgaste, adaptação. Como se, em certos momentos, a superfície simplesmente deixasse de ser uma opção. Então há os túneis. Alguns deles conectam Derinkuyu a outras cidades subterrâneas da região, como Kaimakli. Quilômetros de passagens ocultas, rotas invisíveis. Um sistema que permitia movimento sem exposição. Imagine isso. Uma rede inteira de vida subterrânea. Pessoas nascendo, crescendo, vivendo e talvez morrendo, sem jamais ver o céu por longos períodos. Isso não é apenas sobrevivência, é transformação. É adaptação a um mundo onde a luz se tornou um risco. Mas o que poderia causar algo assim? Alguns sugerem perseguições religiosas. Durante o período bizantino, cristãos primitivos usaram essas cidades como refúgio contra invasores e opressores. E isso explica parte da história, mas não toda, porque Derinkuyu é mais antiga, muito mais antiga, e suas estruturas mais profundas parecem ter sido escavadas muito antes dessas perseguições. Como se diferentes gerações apenas herdassem algo que já existia e continuassem o trabalho, sem saber exatamente onde aquilo começou ou por quê. Há algo profundamente inquietante nisso. A ideia de que uma civilização possa construir algo tão vasto e, com o tempo, esquecer suas próprias origens. Continuar expandindo um projeto sem conhecer seu propósito inicial, apenas porque ele sempre esteve ali, sempre foi necessário. E então, um dia, não mais. Derinkuyu foi abandonada, mas não destruída, não colapsou, não foi saqueada até desaparecer. Ela simplesmente ficou, vazia, silenciosa, esperando. E talvez seja esse o detalhe mais perturbador de todos. Não há um registro claro de quando ela deixou de ser usada. Não há uma narrativa definitiva de êxodo, nenhuma explicação concreta, apenas ausência. Como se em algum momento da história as pessoas simplesmente decidiram voltar à superfície. Ou talvez foram forçadas. Mas por quê? O que mudou? O perigo desapareceu? Ou apenas mudou de forma? Caminhar por Derinkuyu hoje é uma experiência estranha. Os corredores são estreitos. Em alguns pontos, é preciso se curvar. A luz é artificial, moderna, mas não consegue apagar a sensação de que aquele lugar pertence a outro tempo, outro ritmo, outro mundo. Há silêncio, mas não é vazio, é denso, como se carregasse algo. Memórias, talvez, ou algo mais difícil de nomear. Em certas áreas, o espaço se abre de forma inesperada. Grandes câmaras, altos tetos, e então, novamente, passagens apertadas.
É um design que não apenas organiza, ele controla, direciona, protege, mas também confunde. Quem não conhece o caminho pode se perder. E isso parece intencional, como se a cidade fosse um labirinto para quem não pertence a ela, e um refúgio seguro para quem conhece cada curva, cada descida, cada saída. Mas ainda há partes que permanecem inacessíveis, áreas bloqueadas, corredores que levam a pontos ainda não explorados. E isso é o que mantém o mistério vivo. Porque o que conhecemos de Derinkuyu pode não ser tudo, pode ser apenas o começo. E se houver mais níveis, mais túneis, mais histórias enterradas sob camadas de rocha e tempo, talvez respostas, ou talvez perguntas ainda maiores. Há algo sobre cidades subterrâneas que desperta um desconforto quase instintivo. Talvez seja a ausência de luz, ou a sensação de estar cercado por toneladas de terra. Mas em Derinkuyu, esse desconforto se mistura com algo mais: admiração, incredulidade e uma curiosidade que não se resolve, porque no fim a pergunta permanece. Não é apenas como isso foi feito, mas porque alguém escolheria viver assim. E talvez a resposta não esteja apenas no passado, porque Derinkuyu prova algo simples e ao mesmo tempo inquietante. Se necessário, o ser humano é capaz de abandonar o céu, trocar a luz pela escuridão, a liberdade pelo isolamento, tudo em nome de algo maior: sobrevivência, medo ou talvez conhecimento. Porque há quem acredite que cidades como Derinkuyu não eram apenas refúgios, mas esconderijos de algo mais. Algo que precisava ser protegido ou escondido de todos. E essa possibilidade permanece, silenciosa, assim como os corredores que ainda descem além do que conseguimos ver. No fim, Derinkuyu não é apenas uma cidade, é um eco de decisões que não compreendemos completamente, de medos que talvez ainda existam e de uma verdade simples: há coisas que foram enterradas por um motivo e nem todas elas querem ser encontradas. O silêncio retorna, o mesmo do início, denso, antigo e talvez atento, porque sob nossos pés muito mais pode estar escondido, esperando. E quando finalmente olhamos para baixo, percebemos que o mundo sempre teve camadas, algumas visíveis, outras não. E enquanto histórias como essa continuam emergindo das profundezas, uma certeza se forma lentamente. O que está oculto nunca desaparece de verdade. Apenas aguarda o momento certo para ser descoberto ou lembrado. No canal oculto, cada história enterrada ainda respira, e algumas ainda estão longe de terminar.